Palavras do Rocan. Servidor Sidney Cisneros. Boa tarde a todos. Isso aí que o Vitor falou aí é uma coisa que acontece muito, principalmente com pessoas que estão procurando melhorar a sua espiritualidade. Não aconteceu de eu encontrar documento, mas já aconteceu várias vezes de eu ir ao mercado e o caixa errar no troco, ou passar um produto errado. E eu sempre confiro, né? Quando eu estou comprando as coisas, eu tenho esse costume de ficar olhando, né? Quando o caixa está passando ali. E às vezes o caixa dá troco errado e tudo. Aí eu olho assim, ó, você devia dar esse valor aqui, não? Aí eu obrigado, tal. Então, a gente está sempre sendo provado nessas coisas, nessas mínimas coisas. Você fala assim, poxa vida, é R$ 5 a mais. Não, mas isso aí vai sair dele, vai sair do caixa. Que depois, na hora que ele for fechar o caixa, esse dinheiro vai faltar lá. E aí ele vai ter que dar esse dinheiro. Então, precisamos ter essa consciência que o Vitor teve aí, e todos devem ter essa consciência, porque pode acontecer com você, de você perder o documento, de você às vezes perder um dinheiro, e justamente quem vai encontrar, se você tem esse costume de devolver o que não é teu, as pessoas que vão encontrar o que você perdeu também vão te devolver. Agora, se você não tem esse costume, tem o costume de se apropriar do que não é seu, e aí você perde um documento, perde a sua carteira cheia do dinheiro, aí você vai lá, Deus, pelo amor de Deus, que a pessoa devolva o dinheiro, mas e aí? Aí vem aquela pergunta lá, aquela resposta lá no fundo, você tem achado as coisas e não tem devolvido, você não tem sido, e você está me pedindo isso. Às vezes, né, Deus tem misericórdia de você, mas às vezes para você aprender, você vai encontrar o documento e a pessoa pode ter pegado o dinheiro e vai falar assim, não, eu encontrei a carteira jogada ali e tal, e o dinheiro ela embolsou. E aí? Você agradece se foi entregue. O Vitor entregou 1 ano depois, né? Conseguiu localizar. Mas a pessoa tirou o documento, porque hoje em dia você ficar aí uma semana, 2 semanas sem documento é perigoso. Então, 1 ano, o rapaz já devia ter tirado os documentos novos, tudo. O dinheiro já nem se lembrava mais de que ele tinha R$ 300 na carteira, mas, ou seja, e de repente esses R$ 300 veio numa hora em que ele estava precisando, às vezes, pode ter acontecido isso. Então, precisamos ter essa consciência de que, como o Vitor falou, o que a gente não quer para a gente, nós não devemos desejar para o nosso próximo. Essa é uma verdade. Boa tarde, né, novamente. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vós, os presentes aqui no templo sede Arte do Jorei e aos que nos acompanham pelo YouTube e Facebook. Agradeço a permissão de Deus Supremo e Meixo Sama estarmos juntos para receber o alimento precioso para a nossa vida espiritual e material. O tema de hoje
o paraíso terrestre será formado por uma humanidade que venceu o mal. É essa a humanidade que vai estar aqui no paraíso terrestre. Ninguém que não conseguir vencer o mal não vai estar aqui no paraíso terrestre. Porque a gente vai ver que são detalhes e são atitudes que nós devemos ter no nosso dia a dia para que vençamos o mal em nossas vidas. O mal não se apresenta de uma maneira que você não vai suportá-lo. Você suporta, mas você precisa querer suportá-lo. Essa é a verdade. Vou citar aqui alguns trechos e depois vou entrar propriamente dito na palestra. O Salmo de Meixo Sama, como foi falado, nos fala sobre Eight. Foi que a nossa irmã leu aí. Que é uma sabedoria que pode ser adquirida pelos homens. É o Tie Shokaku, no budismo. Na interpretação de Meixo Sama, profunda capacidade de discernimento que vai permitir a distinção entre bem e mal, certo e errado. Todos nós temos essa sabedoria? Não. Podemos adquiri-la? Sim. Porque essa sabedoria está no nosso campo de ação. Ou seja, é uma sabedoria que você vai adquirir através do polimento da sua alma. Você vai adquirir a sabedoria com o tempo. E isso é possível. Basta que tenhamos fé, dedicação aos ensinamentos sagrados, seja da messiânica, seja da católica, seja a religião que você está. Mas, se você leva a sério os ensinamentos sagrados que tem na sua religião, você vai poder adquirir essa sabedoria, a Eight. A prática de virtudes, o que o Vitor fez aí, de devolver um documento que ele encontrou com R$300, é uma virtude. Você encontrar um documento que não te pertence com dinheiro e devolver depois de 1 ano e devolver para a pessoa. Então, isso é uma virtude, porque você não está se apropriando de uma coisa que não é tua. A paciência para suportar as purificações. Isso é muito importante, nós termos paciência, porque nós sabemos, nós estudamos ensinamento, e Meixo Sama fala, nós temos muitas toxinas, nós temos máculas, e precisamos ter a paciência de purificarmos isso, através do Diorei, através das virtudes. É isso que vai mudar a nossa maneira de viver e vai nos capacitando a estar no paraíso terrestre. Porque se a gente não vencer o mal, que bem eu quero ter? Eu quero ir para o paraíso terrestre, mas eu faço só coisa errada? Não vai poder. Pois o copo que somos nós, para receber as bem-aventuranças, deve ser puro. Nós devemos estar o máximo possível purificados para que tenhamos, porque a gente sabe que o que a gente está vivendo hoje, muita coisa é que a gente, lá na vida passada, a gente fez errado. E hoje a gente está recebendo o nosso salário. O que fizemos de bem hoje aqui, o que vai acontecer? O nosso salário, muitas vezes,
algumas coisas a gente recebe aqui agora em vida, mas esse salário dessa nossa vida aqui agora vai vir só na nossa próxima. Então, se nós temos essa consciência, e a gente tem isso, que a gente trabalha e o salário vem no final do mês, ou seja, você tem que trabalhar para receber o salário. Então, devemos estar trabalhando para que o nosso salário do próximo dia, do próximo mês, da próxima vida, seja bem-aventurado, que nós sejamos felizes porque fizemos coisas aceitáveis ao Espírito para termos uma próxima vida merecedora disso. A Bíblia fala em Provérbios 2, 7 e 8. Ele, o Deus Todo-Poderoso, reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. É uma palavra da Bíblia. Então, se você é um católico e você lê esse provérbio aqui, você entende o quê? Que Deus vai estar ao seu lado te protegendo com os seus anjos para não deixar você pisar em solo infértil, entrar em locais que você possa ter prejuízo, porque você procura a vida reta, você procura fazer as coisas de uma maneira correta. Então, você é merecedor de receber essa proteção de Deus. Você é merecedor de estar aqui no paraíso terrestre. No Bhagavad Gita, Krishna falando a Arjuna: o desejo impede o verdadeiro saber. Ele é como um fogo devorador, difícil de extinguir-se. Os sentidos e a mente são a sua sede, e por meio deles confunde o discernimento e obscurece o conhecimento da verdade. Sabemos disso, que quando a gente tem um desejo, e às vezes desejos assim, meios obscuros, o nosso entendimento, nosso discernimento fica de lado. Eu já vivi isso, e às vezes a gente precisa falar assim, não, isso não. A gente precisa falar não para o desejo que vai tirar a gente do caminho correto, que vai obscurecer a água limpa que está no nosso espírito. É digno de ser chamado sábio e nobre aquele que sujeitou os seus sentidos a Deus, pelo amor ardente ao Altíssimo, e expressa o seu reto pensar em reta ação. Ele cumpre o seu dever, sem esperar recompensa, e ocupando-se de objetos dos sentidos, não se deixa dominar por eles. Nós estaremos em contato diariamente com os desejos dessa vida. Mas você tem que saber aproveitar os desejos que não provocam um desvio da sua conduta, da sua liberdade, da sua pureza. Porque se você escorregar em desejos que vão manchar a água pura que você bebe, você vai se prejudicar, você vai cair. Falando, como Meixo Sama diz, você vai cair de nível espiritual. Você luta tanto para chegar num determinado nível, mas aí você escorrega num desejozinho, sabe? A gente sabe, os homens aqui sabem quando a gente... Então, a gente sabe que às vezes
você está na rua e desejos às vezes aparecem, mas você tem que ter força para você não ceder a isso. Os homens que, cheios de fé e confiança, seguirem estes meus ensinos e não tiverem dúvidas, alcançarão a liberdade também pelas obras e ações. Quando você está fugindo do desejo que vai obscurecer a tua pureza, tua limpidez, vão aparecer situações e ações para você exercitar essa sua benignidade, essa sua pureza, essa sua generosidade. Com certeza vai aparecer. Para você ver que... E nós ficamos alegres quando estamos de bem com a vida e aparecem coisas melhores ainda para nós termos ações sobre isso, e isso vai nos dar mais ainda felicidade. E aí você tem que ver que Deus, Meixo Sama, são palavras simples, mas se você olhar para essa simplicidade e falar assim, não, só um pecadinho não vai. Meixo Sama é muito claro em relação a isso. Qualquer desvio, qualquer olhar, qualquer ação, você cai de nível. E para você subir de novo, é fácil você descer um degrau, mas para você subir é mais difícil. Você precisa empregar uma força maior para você subir um degrau. Então, porém, aqueles que rejeitam os ensinos da verdade e agem contra eles são insensatos e iludidos e caem em confusão e inquietações. Então, não é só você cometer o erro ali, o pecado, ou a coisa que vai desviar você do seu caminho. Você vai ficar inquieto depois, você vai ficar confuso. Porque depois você vai pensar assim, puxa vida, eu estava numa caminhada tão boa, aí entrou essa pessoa, essa situação, e eu fui, fiz, e agora eu me arrependi disso. Você se confunde e fica inquieto. Aí você fica procurando, mas por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Porque você está sujeito a essas situações. E aí você tem que ser forte para resistir. Helena Blavatsky, uma iniciada, também tem uma palavra aqui do livro A Voz do Silêncio. Podes criar hoje tuas oportunidades de amanhã. Na grande jornada, as causas semeadas, cada hora produzem cada qual sua colheita de efeitos, porque uma rígida justiça governa o mundo. Com o potente impulso de sua ação infalível, ele traz aos mortais vidas de felicidade ou aflições, que são a progenie kármica de todos os anteriores pensamentos e atos. Ou seja, fez, causou, tem o efeito. Causa e efeito, a justiça de Deus. Causou, vai ter o efeito dessa causa. Teve uma causa boa? Amém. Você vai ter um efeito bom. Teve uma causa ruim? Vai ter um efeito ruim. Plantou abacaxi?
Você quer colher morango? Vai colher abacaxi. Então, precisamos ter isso na nossa mente. Fugir do mal. Vencer o mal em si. Então, essas foram alguns escritos sagrados e escritos também de uma pessoa iniciada também. Mas agora vou falar sobre o tema. O paraíso terrestre será formado por uma humanidade que venceu o mal. Falamos agora bastante sobre vencer o mal. A finalidade da fé é desenvolver homens perfeitos. Mas como neste mundo não se pode exigir perfeição absoluta, a correta maneira de proceder está em buscar gradativamente o aprimoramento, num esforço contínuo para atingir, passo a passo, um nível de maior elevação. Quanto mais profunda a fé, mais simples e natural deverá ser a conduta da pessoa. Quem já chegou a esse estágio de vivência, fala e age com bom senso, exercendo uma influência muito benéfica sobre todo o ambiente ao seu redor e jamais deixa que os outros percebam a qual credo pertence. Então, você não precisa chegar com o crucifixo de fora, com o seu oricário no peito, para você mostrar sem você fazer nada, para as pessoas olharem para você, se ela conhece, às vezes, um oricário, se ela conhece um crucifixo no peito, e essa pessoa aí, ela deve ser crente, essa pessoa aí, esse medalhãozinho aí, mas deve ser alguma pessoa. Então, não precisa disso. São as nossas atitudes é que vão mostrar o quão qualificado estamos para viver nesse mundo. É isso é que vai fazer com que você inspire nas pessoas. Ou seja, não é você entrar no local com cara fechado, não, entra, dá bom dia, boa tarde, tá, chega no estabelecimento, e aí tem uma filinha ali, você entra na fila numa boa ali, e aí, como que tá a fila? Tá demorando? Não, 15 minutos aí tudo. Então, amistosamente, você entra no ambiente e, por você ser uma pessoa límpida, vamos dizer assim, você contamina o ambiente. Quando chego nos locais, rapidamente eu estou ali conversando com a vendedora, com o vendedor ali, e às vezes, várias vezes, quantas vezes eu não peguei aqui o Uber e o assunto puxa para a área da espiritualidade, e aí eu falo de Meixo Sama. Quantas vezes falou, poxa vida, seu Sidney, né, o motorista do Uber, ou então onde você foi, puxa vida, outro dia eu estava lá no terminal, onde tem aqueles quiosques, onde tem as pessoas trabalhando ali, aí eu estava esperando a chuva, estava forte demais, eu estava sem guarda-chuva, falei, bom, vou esperar a chuva passar, né? Então, aí eu estava comendo um negocinho lá, e aí comecei a conversar, e aí o assunto entrou em espiritualidade. Quando eu me despedi, fui embora, as duas meninas que estavam lá, assim, poxa, obrigado, viu, tal, ou seja, você não precisa converter as pessoas, mas você tem que demonstrar que você é uma pessoa que consegue conversar, consegue falar de espiritualidade, você desperta nas pessoas aquela vontade de falar, poxa vida. Aí a pessoa pensa assim, pô, lá na minha igreja, as pessoas lá são assim, 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 tal. Poxa, eu conversei com esse rapaz aí, assim, tal, esse senhor aí. Senhor, né? Porque rapaz não, né? Já tinha muito tempo. Então, poxa, ele falou de Meixo Sama, falei de Meixo Sama, falei do Jorei. E ela ficou curiosa com o Jorei. Ficou curiosa. Falei de levantar a mão e curar
toxina, curar mácula, curar doença. Então, ficou assim, poxa, e era de igreja católica não, crente, as duas garotas, e ficaram assim, sabe? Então, é uma atitude que nós precisamos ter naturalmente, em falar, em defender a nossa fé que professamos, e falar bem dela. É uma pessoa amável, segura, tolerante, paciente, autêntica, sincera, honesta. É uma pessoa que vigia constantemente a si própria, procurando saber se está agindo certo ou errado. Esse comportamento é o verdadeiro Makoto. É uma pessoa que atingiu um nível espiritual que a torna naturalmente amistosa, onde chega e procura se afastar do mal. Se nós queremos que as pessoas que estão à nossa volta sejam amistosas com a gente, por que eu não posso ser amistosa com ela? O arrependimento é outra característica, é uma virtude fundamental para o ser humano exercitar o afastamento do mal. Arrependimento é uma coisa difícil no ser humano. Para a vida humana se tornar autêntica, é preciso que as pessoas por si mesmas despertem e reconheçam do fundo do coração. Não adianta eu falar assim, desculpa, tal, não sei o quê, mas, sabe, mas lá no fundo você só foi daqui da boca para fora, por educação. Do fundo do coração, as suas falhas e se arrependam de as terem cometido. Não é demérito para ninguém pedir desculpas por uma falha ou erro cometido. Isso demonstra humildade e evolução espiritual. Você se arrepender do fundo do coração das coisas que você faz, às vezes comete erro, a gente comete erro. Se você se arrepende do fundo do coração, você é uma pessoa que está no caminho da evolução espiritual. Isso é importante a gente perceber. A missão primeira do ser humano é buscar o aprimoramento espiritual, através de sucessões de mortes e vidas até atingir a meta ideal, ou seja, a reencarnação, ou seja, o que eu estou fazendo hoje aqui nessa minha vida, é para eu desfrutar do que eu estou fazendo hoje aqui, as coisas boas, as más também eu vou ter que pagar também. É para a próxima vida. Então, se eu fizer o máximo possível, o melhor possível hoje, eu posso ter a certeza de que a próxima vida que eu vier para cá, vindo como mulher ou como homem, eu vou ser uma pessoa feliz. Eu tenho que ter essa certeza. Agora, se você faz muita coisa errada aqui, e aí você ouve uma palavra dessa, você fala assim, Deus, me dá mais anos aí de vida para eu consertar tudo isso aí, porque eu não quero voltar aqui e pagar por esses erros que eu estou fazendo agora. Então, sob esse aspecto, o bem e o mal, a guerra e a paz, a destruição e a criação, fazem parte de um processo evolutivo permanente e constituem o curso natural da história e do desenvolvimento cultural da humanidade. O atual processo de transição da noite para o dia traz a preocupação de eliminar as vicissitudes da humanidade, para que a paz, a saúde, a prosperidade, as bem-aventuranças ocorram no nosso meio, e então o jorei,
apareceu através da revelação divina a Meixo Sama, que nos apresentou como o método para se alcançar esse paraíso. Então, o Deus Supremo, ele viu que a humanidade precisava de alguma coisa mais forte para limpar essas máculas do nosso corpo. Essas doenças. Limpar as toxinas. As toxinas. Então, Meixo Sama veio trazer um poderosíssimo meio, a luz divina, para a purificação. E muitos messiânicos estão marcando o passo. Não estão utilizando essa arma poderosa, vamos dizer assim, esse remédio poderosíssimo que é a luz divina para tirar essas toxinas e essas máculas do nosso corpo e de quem a gente ministrar jorei. Mais à frente eu vou falar a respeito do seguinte, que mais tarde eu vou falar que vocês vão entender. Então, tem muitos messiânicos que às vezes têm o Ricari e às vezes faz o auto-jorei, ora de vez em quando, mas não está, às vezes, naquele ímpeto que Meixo Sama deixou. E aí vocês ficam, e ele fala nos escritos, nos ensinamentos dele, fala assim, o messiânico, que é preguiçoso, a salvação dele vai ser difícil. Ele fala isso. Ele fala que não é só o messiânico, através do jorei, que vai ser salvo. São todas as pessoas que estiverem vencendo o mal. Todos que estiverem vencendo o mal nas suas atitudes, no seu dia a dia, vão alcançar o paraíso terrestre. Quem conhece a Deus e tem a certeza absoluta de sua existência, já se encontra acima da linha divisória. Vive na área divina e essa mudança determina uma mudança de vida. Encontra-se abaixo dessa linha divisória, possui uma índole malévola e usa sua inteligência para praticar o mal. Aqueles que estão acima da linha divisória pensam ou fazem o que corresponde a ações verdadeiras. Evitam criar máculas para si mesmos, nem causam sofrimento aos outros. Isso é importante. Você precisa ter uma consciência de não estar causando sofrimento às pessoas que estão à sua volta. Às vezes você faz tudo para o seu benefício, mas às vezes alguém está sendo prejudicado nessa sua atitude. Precisamos ter uma atitude daijo e não shoujo. Viver, portanto, buscando sempre um nível elevado de espiritualidade e acreditando convictamente nessa postura constitui a base fundamental da fé, demonstrada pela ausência total de falsidade, tanto nos atos como nas palavras. Não sejamos messiânicos, crentes, dedicantes ao Deus Supremo somente de lábios. Jesus já falou isso. Jesus criticou demais os sacerdotes judeus, porque ele falava, vocês colocam
muito peso no povo e vocês não querem carregar o peso de vocês. Então, precisamos fazer as coisas pensando em não levar as pessoas fardos pesados para elas. O bem mais precioso é conquistar a credibilidade de Deus, e a vida lhe será plena de êxito e alegria. Quando a gente obtém essa credibilidade em Deus Supremo, Meixo Sama, pode ter certeza que as portas vão se abrir de uma forma que você não vai acreditar. Não é só, às vezes, para te beneficiar, é para inspirar as pessoas que estão à sua volta, vendo o seu comportamento e se inspirar no que você faz. Por isso que Deus, às vezes, abençoa a pessoa de uma forma grandiosa, para aquelas pessoas que estão à sua volta pensar assim: poxa vida, eu também quero isso. Deus motiva as pessoas que estão em volta daqueles que têm a credibilidade de Deus. Ele motiva dessa forma. Então precisamos observar as pessoas que estão à nossa volta, como é a vida delas. Se a gente puder inspirar a nossa vida, é muito bom. Outro ponto importante é evitar o julgamento do seu próximo. Então, o comportamento correto é cada um julgar-se continuamente a si mesmo, em vez de ficar censurando os outros. Quem vive assim tem verdadeira fé e cumpre a vontade de Deus. Então, o julgamento das pessoas, todos nós não gostamos que ninguém julgue a gente, mas temos o costume de ficar julgando as pessoas. Se nós não gostamos de julgamento, por que julgamos? É isso que a palavra fala. Julgue-se a si mesmo. Tira a trave do teu olho primeiro, para depois de tirar o graveto que está no olho do seu próximo. Então, isso é uma verdade. Precisamos colocar em prática. Quando a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, alguma coisa assim, você sabe o motivo por que uma pessoa às vezes está na rua, às vezes mal vestida, com um tênis às vezes furado, ou com a roupa suja? Você sabe o motivo? Você só olha e vê aquilo e fala: poxa, às vezes a pessoa está cheirando mal. Às vezes a pessoa está passando uma dificuldade tremenda, está sem emprego, tem só aquela roupa. Ela não vai sair nua na rua, ela prefere sair suja, mas aí, num dia de sol desse, à noite ele vai, lava a roupinha dele, e no outro dia, de repente, com o sol, um tempo seco, ele seca. Mas, por que a gente julga, sem antes ver a situação da pessoa? E se a situação da pessoa de só ter uma calça, e você puder dar uma calça para ela de presente, por que não fazer isso? A pessoa está fedendo, por que não dar um desodorante para ela de presente? Um perfume? E aí? Uma prática muito valiosa para o ser humano é a humildade. Pois ser humilde não é se esconder das pessoas e nem das ações que beneficiam os outros, mas estar sempre apto a ajudar a quem precisa, sem anunciar aos quatro cantos. É saber que quem vê no oculto também te beneficiará também no oculto, sem você saber
o dia e a hora. E é bom saber que esses retornos vêm justamente quando precisamos, sem pedirmos. Mas Ele sabe o momento da necessidade. Então, orgulhar-se das próprias ações, querendo mostrar-se grande sábio, vangloriando-se de tudo, sempre produz efeitos contrários. Pense, se você recebe a glória dos homens, por qual motivo você exigiria algo do Todo-Poderoso? Pelo que fez? Pois você quis o reconhecimento dos homens. E por isso, não se engane em receber dos homens, prefira receber de Deus. No momento que Ele achar necessário, Ele vai saber quando trazer a sua necessidade. Deus sabe disso. São muitas as ações e virtudes que poderemos fazer para sermos pessoas que temos a credibilidade de Deus. Tenha certeza de que se você se apresentar como instrumento digno de confiança do Altíssimo, Ele vai te usar como instrumento para mostrar que Ele existe e esquadrinha cada um de nós. Nós, como discípulos de Meixo Sama, podemos, através do Jorei, honrar nosso mestre, Meixo Sama. Foi falado sobre fé, elevação espiritual, arrependimento, verdade, julgamento, humildade e Jorei. Mas para chegarmos ao paraíso terrestre, precisamos passar pelo juízo final, que requer de nós purificação. Temos o Jorei, uma ferramenta poderosíssima para nos purificar. Foi concedida a Meixo Sama essa divulgação e ensino. O que está faltando a mim e a você para sermos realmente contundentes nesse propósito? Eu entendo que temos nossos trabalhos, nossa sobrevivência, mas e o tempo que sobra? Eu estou aqui me revelando que eu não tenho sido mais contundente no servir. Eu estou aqui me colocando, sabe, como devedor. Tenho muito boa vontade, mas só isso não basta. Precisamos fazer. Tenho estudado bastante, mas ser erudita não adianta nada se eu não for prático nessa minha erudição. Meixo Sama começava pela manhã e ia até tarde servindo. Nós somos espíritos antes de sermos matéria. Então, estamos prontos para vencer o mal? Por isso, mãos à obra divina, Mamerito, pois a seara está posta. Agradeço a Deus Supremo e Meixo Sama pela graça recebida. Estou com vocês também nesta seara. Vamos honrar o compromisso que assumimos ao colocarmos o Oricari no nosso pescoço. Assim seja. Kanagara Tamati Haemase. Kanagara Tamati Haemase. Eu agradeço a oportunidade. E que todos retornem aos seus lares com muita alegria no coração, muita vontade de servir a Meixo Sama, de fazermos as correções necessárias que precisamos fazer. Sábado, dia 24, teremos culto dos antepassados e ancestrais, às 3 horas da tarde. Muito obrigado.
Agradeço a oportunidade de estar aqui na presença de vocês.